E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou passando aqui hoje mais uma vez para conversar com vocês sobre mais um tema de ultra relevância. Mas antes, queria pedir para vocês cliquem em curtir no vídeo, mandem para os amigos, compartilhem com todo mundo que precisa, que quer entender um pouquinho mais sobre investimento, sobre renda variável, sobre renda fixa, mas acima de tudo sobre gestão de patrimônio, né? Porque no fim do dia muita gente me pergunta o que eu faço e eu faço o que eu tento, na verdade, fazer, o que eu dou o meu melhor para fazer é ajudar as pessoas a lidarem melhor com o dinheiro delas e ajudar as empresas a ter um conforto, a ter uma qualidade cada vez melhor na gestão do seu fluxo de caixa. Então, eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o cenário. O que eu tenho percebido que tem se desenhado? A gente já tem mais de um ano aí que percebe o crescimento da nossa taxa básica de juros, a taxa Selic. Então, a taxa Selic vem numa crescente, a gente veio ali desde a pandemia, onde a gente teve que baixar a nossa taxa Selic até a níveis ali que não eram sustentáveis, né? 2% ao ano, a gente sabia que aquilo era artificial e que era uma forma do governo incentivar o consumo por parte das pessoas, incentivar a busca pelo crédito, a busca pelo capital, e isso aconteceu de fato. Só que uma das heranças desse processo foi o movimento inflacionário, né? Então, enquanto as pessoas estavam capitalizadas, o que aconteceu? Isso levantou muito a inflação, a gente vem colhendo isso até hoje, né? A inflação ainda está muito alta aqui no Brasil e o restante do mundo está passando por isso também. Só que a nossa vantagem em frente ao restante do mundo é que a gente já levantou a nossa taxa básica de juros há bastante tempo. Então, a taxa Selic ela já está num patamar bastante alto e que eu arrisco a dizer que a gente está perto do encerramento de um aperto monetário no Brasil, né? Pô, Léo, o que é aperto monetário? É esse aumento da taxa Selic. A gente provavelmente agora em agosto deve ter o último aumento da taxa Selic. Ela deve ir aí ou a 13,5 ou a 13,75. E isso é muito positivo para a gente, porque falando novamente, né, de cenário, como eu comecei tocando no assunto do vídeo, se a taxa Selic já subiu muito, a renda fixa já subiu muito, será que é interessante ainda você se movimentar, se posicionar em renda fixa olhando para esse cenário? Talvez não seja. Porque o que acontece? A bolsa tem uma relação inversamente proporcional à renda fixa, perdão. Porque o que acontece? Quando a renda fixa sobe muito, a bolsa acaba perdendo a atratividade. Porque as pessoas fazem aquele cálculo do risco-retorno. Quanto de capital eu vou precisar arriscar para ter um retorno que eu acho interessante? Então, se a renda fixa está rendendo mais, está me pagando melhor, né? O que as pessoas tendem a olhar é a rentabilidade nominal, não a rentabilidade real, né? Que seria já descontada a inflação. Então, se a renda fixa aumentou muito, eu vou migrar os meus investimentos de renda variável e vou injetar em renda fixa. Só que o que acontece? Como eu falei, a gente deve estar ali muito próximo do pico da renda fixa no Brasil, né? Do pico dos investimentos livres de risco, atrelado à taxa Selic. Então, para que você invista com liquidez, a gente já está muito perto ali de um platô, vamos dizer assim, do topo, né? Então, o que deve acontecer? A partir desse determinado novo aumento da taxa Selic, a gente deve perceber que vai ser estacionado o movimento de alta, né, dessa taxa básica de juros, a não ser que a gente tenha um evento aí muito atípico, um evento de cauda que a gente chama. A taxa Selic deve se manter nesse patamar e a partir do ano que vem, a partir de 2023, ela deve iniciar um processo de queda na taxa básica de juros. Então, investimentos como fundos imobiliários, as ações, a bolsa de valores, de um modo geral, deve ganhar bastante atratividade, né? Porque as pessoas vão perceber que aquele ganho que se tinha bastante acentuado na renda fixa, ele começou a diminuir. E isso para o país é muito positivo, porque a gente não olha só com o olhar de investidor conservador, mas olha com o olhar de empresário, por exemplo. Então, com a taxa básica de juros diminuindo, isso quer dizer que a inflação já começou a diminuir também. Então, as coisas estão ficando, não dá para dizer mais baratas, mas menos caras aqui no Brasil, né? É engraçado a gente perceber, a gente já tem visto agora a gasolina baixando muito, né, por conta de incentivos governamentais. E isso, para uns, é uma política populista para tentar a reeleição, né, do governo atual. Para outros, isso é muito importante, mas assim, analisando economicamente falando, isso mostra para a gente que a gente tem um processo agora de deflação, porque os combustíveis, né, a gasolina de um modo geral, ela é um indicador muito importante no IPCA.
que é o índice que mede a inflação média, né? Então, com essa gasolina diminuindo, é provável que a gente comece a perceber um processo de deflação, que é uma diminuição desse movimento inflacionário aqui no Brasil. E isso vai ser muito positivo, e como eu falei, a dívida das empresas vai ficar mais barata. Então, para o empresário, isso é muito positivo, né? A partir do momento que a gente tiver uma diminuição na nossa taxa básica de juros. Então, falando de projeções para esse segundo semestre, mas também olhando para o ano que vem, eu acho que a gente já chegou num ponto ali máximo de renda fixa. Dentro do seu perfil, é sempre importante analisar o quanto você quer ter de exposição a risco. Eu acredito que o momento seja um momento muito interessante para ir voltando e migrando aos poucos capital para renda variável, para a Bolsa de Valores. E, de um modo geral, olhar sempre analisando, de novo, seu perfil de risco, a sua adaptabilidade a momentos de dificuldade, né? Porque a Bolsa de Valores ela oscila, ela varia muito. Então é importante que você esteja atento a isso, mas também comece a se posicionar, porque eu acredito que a gente deve começar a perceber um movimento de rentabilidade, um movimento de ganhos muito mais interessantes agora na renda variável, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos e não esquece de te inscrever no canal. Tamo junto!